salve galerinha! Voltamos aqui e agora as coisas começam aí a fazer mais sentido, né? Eu sei que o professor fala bastante, mas a ideia é te deixar aí o mais próximo da realidade possível para que não seja um conceito teórico tão distante, difícil de você aproveitar no seu dia a dia e aí a sua prova seja somente decoreba. Não é esse o intuito aqui da Francesca Educação Financeira, por isso a gente continua aí falando de riscos. Riscos aí ao investidor, o maior risco a gente já reforçou que é o investidor perder o seu dinheiro, e aqui nós vamos falar de um outro risco, o risco de liquidez. Você já conhece o que é liquidez, né? Que liquidez é você transformar o seu ativo em dinheiro vivo, em dinheiro em espécie, para você utilizar no seu dia a dia. E quando eu falo de risco de liquidez, eu estou falando aí do risco de não conseguir vender por preço justo, né, na hora que eu quero. Então você vai lembrar aí basicamente de imóveis e também de veículos, né, que são os mais fáceis de você entender. Você tem uma casa aí, um carro, uma casa, vamos imaginar, que o valor de mercado dessa casa não é uma casa assim, né, é uma casa muito mais bonita, mas o valor de mercado dessa casa é de R$ 400.000. R$ 400.000 essa casa aqui, uma casa linda, não é igual essa que o professor colocou, mas o valor de mercado é R$ 400.000. E aí você lembra que inclusive falamos na última aula, né, de um filme que fala sobre a crise imobiliária lá nos Estados Unidos, né, onde várias casas aí foram vendidas por um bom valor de mercado, tiveram valorização e depois aí muitas pessoas não conseguiram pagar e isso ficou mais barato, né, porque realmente ninguém estava disposto a pagar nem mesmo o valor de mercado daquela casa. Então imagine, a minha casa vale 400 mil e eu preciso fazer dinheiro com ela. Então o risco de liquidez é eu não conseguir vender ela agora, que eu preciso do dinheiro agora, eu preciso dos 400 mil agora, pelo preço justo. Qual que é o preço justo dessa casa? O valor de mercado dela é R$ 400.000. Então podemos entender que esse é o preço justo, mas ninguém está comprando casa, as pessoas estão com dificuldade ou tem muitas casas sendo vendidas e o meu vizinho do lado ele também está vendendo uma casa por R$ 300.000, uma casa igual a minha que tem o mesmo valor de mercado, só que ele está precisando, ele está desesperado e ele aceita 300 mil. Então, obviamente, eu não vou conseguir vender a minha casa pelo preço justo, pelo valor de mercado de R$ 400.000. Então, eu tenho um risco de liquidez. Eu não consigo transformar esse dinheiro em um ativo rapidamente. Professor, mas fora imóveis, fora carro, o que é risco de liquidez em outros ativos? Porque o meu dinheiro está lá no banco. Eu investi lá num CDB, eu investi numa ação, e aí isso aí eu sei que a hora que eu quiser eu só vendo e pronto. Lembre-se que às vezes você não vai conseguir o preço justo. Lembre-se que às vezes você vai ter um prazo para receber esse valor, que é a carência, que a gente falou um pouquinho lá quando falou sobre liquidez. E se não tiver passado a carência, talvez eu não consiga nem mesmo resgatar. Mas mesmo que tenha passado a carência, se eu não cumprir todo o contrato, se eu ainda tenho um período maior, ou se eu tenho uma liquidez diária mesmo assim, eu posso não conseguir antes do vencimento o valor que estava combinado. Então imagine lá olhando para aquele conceito de rentabilidade absoluta, relativa, né? Mas eu tenho um ativo, um CDB, um ativo do governo para 2025, certo? Aonde eu recebo 15% ao ano. 15% ao ano. Para eu receber 15% ao ano, eu tenho que segurar o meu ativo e receber de volta aí do governo, por exemplo, ou do banco onde esse ativo está aplicado, né? Eu tenho que esperar até 2025. Ah, mas eu tenho liquidez diária, eu posso vender isso antes e ter dinheiro. Perfeito. Mas para vender antes, talvez as pessoas não aceitem os 15% ao ano, queiram um prêmio maior. Um exemplo claro disso nós tivemos no ano de 2020, né? Um exemplo ali com com a taxa de juros muito baixa no país, né? 2020, 2021, nós tivemos aí uma taxa Selic em 2% ao ano, e aí muitas pessoas aproveitaram alguns ativos, né? Imaginando que ia ficar muito tempo com essa taxa baixa, compraram alguns ativos pré-fixados, então já com uma rentabilidade ali absoluta, né? Um exemplo ali
contratei em 2020 ou final ou início de 2021 um ativo para o mesmo ano de 2025. Eu tenho que ficar até 2025 para ganhar 6% ao ano, certo? No ano de 2021, com uma Selic em 2% ao ano, era um ótimo negócio, pois eu estava ganhando 3 vezes mais. Agora, 2022, eu tenho uma realidade de uma Selic em 12,75%, com perspectiva de ultrapassar os 13%. Agora, todo mundo está recebendo 13%, certo? Enquanto eu, espertão, tenho que esperar até 2025 para receber 6%. É fácil eu vender esse título para uma outra pessoa, ou eu vou receber o mesmo valor que eu paguei nessa condição se eu quiser vendê-lo antes? Lembre-se, eu tenho liquidez, ele vale igual o imóvel, ele vale um valor X. Tá? Imagine ali, não vamos entrar no detalhe do cálculo. Ele tem um valor X que vale, só que eu preciso vender para alguém que continue até 2025 ganhando 6% ao ano. Então, se o meu título vale 100, para eu ficar aqui até 2025 ganhando 6% ao ano, e hoje as pessoas estão ganhando 12, quase 13% ao ano, para eu vender esse ativo aqui que vai valorizar menos, eu vou ter que cobrar menos do que os 100. Mas eu paguei 100, não tem problema. O grande ponto aqui é que você tem um risco de liquidez nesse momento e não consegue, mesmo que seja fácil, que seja um ativo aí com liquidez diária, como nós temos vários deles, você não consegue vender pelo mesmo preço que você comprou ou pelo preço justo, que seria 100, porque o mercado, nesse momento, está pagando 13 ao invés de 6. E para eu vender para alguém para ganhar 6, ele vai ter que pagar menos. Então, talvez me ofereçam 50, 40, 60, 30 e assim por diante. Então, o risco de liquidez, trazendo novamente aqui, né, trocando em miúdos, a gente tenta trazer isso para o dia a dia ali de mercado financeiro, mas trazendo isso aí no detalhe para sua prova, é o risco de eu não conseguir vender por um preço justo o meu ativo. E aí não importa qual seja o ativo, volta lá na aula de liquidez, a gente fala um pouquinho sobre os ativos disponíveis. Não consigo transformar em dinheiro pelo preço justo, é o risco de liquidez, e com isso eu posso perder dinheiro, que é o maior risco que o investidor tem e é o maior receio que o investidor tem. Receio de perder dinheiro, ele investiu, ele não gastou e no final ele ainda perde dinheiro. Então esse é um grande risco também que deve ficar no seu radar. A gente se encontra na próxima aula para continuar o nosso tema aí de riscos.